Nesta terceira unidade, vamos tratar sobre os planos estratégicos na administração pública. Vamos pensar quais são os planos de longo prazo, os planos de curto prazo, né? Vamos também falar um pouquinho sobre análise do SWOT e Balanced Scorecard, né? Que são dois modelos, né? Ou melhor, duas ferramentas, né? Adotadas para a adoção ou implantação da gestão estratégica. Nós comentamos brevemente na unidade 2 que os planos estratégicos, eles são resultados da formulação estratégica, né? Então, uma coisa é planejamento, outra coisa é o plano, né? O planejamento é o processo, né? A etapa da gestão estratégica. E o plano é o resultado, é a concretização, né, palpável do que foi ali tratado naquela etapa de planejamento, tá certo? Então, nós podemos dizer que os planos são produtos do planejamento. Eles são produtos e são produtos estáticos e concebidos dentro de certas limitações. Limitações porque no plano eu tenho uma previsão de um conjunto, né, das boas escolhas, ou melhor, das melhores escolhas, mas nós entendemos que o ambiente ele é volátil, né? E a formulação estratégica, nós também já estudamos nessa disciplina que a formulação estratégica ela é feita a partir de uma análise ambiental. E esse ambiente, sendo um ambiente volátil, nós entendemos que o planejamento ele é dinâmico e o plano ele é estático. Por quê? Porque ele captura uma visão estratégica para aquele determinado momento, tá certo? Então, essa é a principal limitação de um plano. É por isso que, na gestão estratégica como um processo, é preciso que o plano ele seja monitorado, né? Então, esse monitoramento do plano é quem vai fazer com que esse plano se torne mais dinâmico, né? Seja adaptado a novas questões que surgirem ali a partir das mudanças no ambiente. Eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês diferentes tipos de planos, né, dos governos, de acordo com o lapso temporal, né? Então, eu tenho aí um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo, né, com um horizonte de planejamento de 8 a 20 anos, ou até mais, e aqui eu posso citar para vocês, se vocês quiserem baixar depois para dar uma analisada, o plano Piauí 2030, Piauí 2050, né, uma perspectiva de longo prazo. Né? Os planos plurianuais, que são de médio prazo, né? Duração de 4 anos, vocês podem consultar, por exemplo, PPA 2020-2023 do Piauí, para entender quais são os elementos do plano, né? Possui programas, diretrizes, né? Ações, e essas ações estão vinculadas a determinados produtos, né? Esses produtos possuem metas físicas, metas financeiras, né? Então, a gente precisa entender, basicamente, o PPA como um instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, tá? E as leis orçamentárias anuais como uma ferramenta de planejamento de curto prazo, né? Já que a duração é só de 1 ano, tá? Para reforçarmos as diretrizes do planejamento estratégico, nós trouxemos algumas definições de missão, né, que é a razão de ser da organização, então isso deve ser definido, né? Isso pode ser definido antes da análise de ambiente ou depois, né? Os autores divergem em relação a isso. A visão, que nada mais é do que uma perspectiva, né, de futuro, né, para aquela organização, né, onde nós queremos chegar com as nossas operações. Os valores, que são crenças, princípios internalizados, né, pelos membros da organização que orientarão, né, esses valores irão orientar o comportamento desses membros.
os objetivos, né, que expressam o resultado que se pretende alcançar, né, por isso esse objetivo ele tem que ser claro, conciso, né, para que as pessoas entendam exatamente como devem agir. E para ilustrar como que as organizações públicas elas formulam essas diretrizes, eu trouxe aqui o exemplo do TCE do Piauí, né, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E aí eu vou ler rapidamente aqui a missão, que é contribuir para o aprimoramento da administração pública mediante o controle da efetiva aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade piauiense, e a visão do TCE, ser reconhecida como instituição essencial e de excelência no controle e aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Né? Então, o futuro desejado pelo TCE é ser reconhecido, né, nesse padrão de essencialidade, de excelência, certo? E os valores: sustentabilidade, transparência, ética, inovação, profissionalismo, responsabilidade social, independência, excelência de desempenho e valorização das pessoas. Uma ferramenta, né, muito utilizada na gestão estratégica é a análise SWOT, né, onde a organização ela consegue, né, olhar para si mesma, né, e mapear, né, quais são as suas forças, as suas fraquezas, e olhar também para o ambiente externo e entender, né, quais são as principais ameaças e oportunidades. A partir da análise interna, eu consigo fazer esse mapeamento das minhas forças e fraquezas, eu enquanto, né, organização, certo? E essas variáveis geralmente são variáveis controláveis, né? Porque eu identifico as competências, os recursos, né, que me ajudam a alcançar os meus objetivos, né, que foram traçados, e eu posso também, né, observar alguns elementos dentro da minha estrutura organizacional que prejudicam o alcance desses objetivos. E aí trabalhar né, nessas fraquezas, né, no sentido de superar essas fraquezas e aprimorar as minhas competências, né, que facilitam o alcance dos meus objetivos. O olhar para o ambiente externo já consegue, né, apresentar para mim algumas informações das variáveis que nós chamamos de variáveis incontroláveis, né? Incontroláveis, né, pela organização, elas fogem do controle da organização, né? As oportunidades, né, que podem surgir, uma nova tecnologia, um novo modo de fazer, né, aquela mesma atividade com economia, né, com eficiência, e ainda algumas ameaças, né, que dizem respeito, por exemplo, né, a uma mudança numa conjuntura política, né, ou uma mudança na conjuntura econômica, no macroambiente, que pode, de certa forma, se tornar uma ameaça para a organização. Além da análise do SWOT, que nós acabamos de apresentar, o Balanced Scorecard tem sido uma ferramenta, ou melhor, um modelo de gestão utilizado, né, pelas organizações, né, desde as organizações privadas às organizações públicas. Né? Então, é uma ferramenta que permite o monitoramento dos resultados, né, em diferentes perspectivas, financeira e não financeira, né, que pode ser adaptado para o contexto da organização pública, né, e funciona como um conjunto aí de indicadores de desempenho bem estruturados em diferentes perspectivas. O BSC prioriza, né, o equilíbrio organizacional a partir de 4 perspectivas distintas, né, e daí, então, a sua aplicabilidade, né, na gestão das organizações públicas. A perspectiva financeira, né, que é a mais importante no caso das organizações privadas, né, e que acaba sendo a base, né, no contexto da aplicação das organizações públicas, porque no caso da organização pública, essa perspectiva financeira sem né, a condição financeira, a quantidade de recurso adequado
o serviço ele não é executado, né? Então a perspectiva financeira não é um resultado a ser perseguido, né? Porque as organizações públicas possuem uma função social e não uma finalidade lucrativa, certo? A perspectiva dos clientes, né? E aqui o cliente na organização pública é o que nós chamamos de cidadão, né? Usuário, né? Do serviço público, beneficiado da política pública. A perspectiva dos processos internos, né? Que é justamente conhecer as competências organizacionais, né? E também a qualquer quadro de escassez, né? Ou de descredibilidade que pode contribuir negativamente no alcance dos objetivos, né, organizacionais, e a perspectiva do aprendizado e do crescimento, né? Que é justamente entender que a avaliação, né, o monitoramento, o acompanhamento e a avaliação desses indicadores permite que a organização se refaça, né, se reestruture, realinhe os seus objetivos. O BSC, né, ele permite, né, a construção de um sistema de medição, né, já que ele se baseia em indicadores de desempenho, um sistema de comunicação, né, porque todo momento relembra, né, quais são os objetivos para todos aqueles envolvidos, os membros, né, da organização, e também é um sistema de gerenciamento estratégico, né, porque está embasado, né, em uma perspectiva de futuro, né, de alcance de objetivos de longo prazo. Encerramos essa terceira unidade, onde nós podemos discutir os planos estratégicos na administração pública, né, no sentido de governo, né, tratamos do plano plurianual, da lei orçamentária, nos planos de longo prazo, né. Nós vimos também duas importantes ferramentas da gestão estratégica que são adotadas também na gestão pública, né, que é a análise SWOT e também o Balanced Scorecard, né? Entendemos que essas ferramentas, elas são importantes e que elas podem sim ser adaptadas para o contexto da organização pública, né, fazendo com que essa organização ela entregue, né, ou busque, né, entender melhor qual é a demanda, né, do seu usuário, né, e entregue, né, este benefício, né, no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham um bom curso, né, e que sejam vitoriosos nos seus objetivos. Um abraço a todos e até mais.